Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, que tá na hora de você adquirir o seu moletom para passar esse inverno aí, com a cara do assombrado. Moletom brilha no escuro, com capuz, bolsinho canguru aqui na frente, tem o preto, que é todo fechado, e tem o vermelho, que tem um zíper na frente, tá? Mas os dois têm capuz, os dois são forrados, os dois têm o capuz forrado. Muito lindo, tem punho aqui nas mãos, aqui embaixo também. Pergunta aí para quem tem, para você ver. São ótimos moletons. Então, aproveita, adquire o seu, porque estão acabando. Algumas numerações já não tem mais, tá? Então, corre para garantir o seu para esse inverno aqui. Ano que vem, novos modelos. Então, vamos ao relato de hoje, que é este que está aqui atrás. Este que está aqui atrás, não é esse daqui. A Estranha Casa de Vó Chica. Vamos ver do que se trata. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, venho aqui mais uma vez contar a vocês histórias que de fato aconteceram com a minha família muito louca. Os nomes já estão todos trocados, não se preocupe, Ana. Muito obrigada. Bom, meu nome é fulana, mas pode me chamar de Sininho. Eu amo quando os meus relatos são lidos no canal. Sou apaixonada pelos relatos que leio aqui, em especial os do Senhor Coveirito. Bora de relato. Esse relato de hoje aconteceu comigo. Sim, a bola da vez fui eu mesma. Minha avó Chica comprou uma casa bem grande, em um bairro do Rio de Janeiro. O quintal era bem grande. Havia vários pés de mangas enormes, limoeiro, goiabeira, lindas flores e por aí vai. Era um lugar muito aconchegante. Meu pai era filho único e então os meus avós resolveram construir nos fundos do enorme quintal uma casa linda para ele, visto que ele estava para se casar com a minha mãe. O ponto-chave de tudo que vou relatar aqui era o fato da minha avó Chica, mãe do meu pai, ser uma maledite. Sim, ela era. Fazia parte do centro de Umbanda, porém trabalhava com o lado sombrio, digamos assim. Sempre fazendo mal para as pessoas com as quais ela cismava. Infelizmente, né? Infelizmente, ela praticava... fazendo mal para as pessoas, fazendo mal às pessoas com as quais ela cismava, e infelizmente. Ela praticava o bem a algumas pessoas, assim também, mas era raro. Então, o que era para ser um conto de fadas para minha mãe se tornou um pesadelo para todos nós, na verdade. O casamento aconteceu, mesmo com tantos avisos de que não seria a melhor decisão a ser tomada pela minha mãe. Mas ela era apaixonada pelo meu pai e com isso a mudança para tal casa se deu. Deu início. Muito bonita, muito bem arrumada, minha mãe encantada, né, por ter o seu próprio cantinho, cuidava daquela casa com todo o esmero. Porém, com o tempo, o ar do local mudou. Havia sempre um toque sombrio nas tardes e o suspense da noite. Coisas deveras estranhas começaram a acontecer, como uma mulher que sempre aparecia no banheiro, objetos que mudavam de lugar, outros que simplesmente desapareciam para nunca mais serem encontrados, maus odores pela casa que, mesmo sendo muito bem limpa, sempre cheirava mal, insetos em quantidades estranhas, vultos e por aí vai. Minha mãe não era uma mulher medrosa, muito pelo contrário, já estava acostumada ao sobrenatural, pois, como já disse, minha família é muito louca nesse sentido. Muitos têm uma espiritualidade bem aflorada. Minha mãe era uma delas. Podia sentir e ver. Quando caía a noite, o quintal se tornava um breu. As pessoas se sentiam incomodadas. O clima ficava pesado. A impressão que se tinha era que algo ruim aconteceria a qualquer momento. O tempo passou.
Após 3 anos de casada, minha mãe engravidou de mim. Quando estava com seus 7 meses de gestação, ela voltava do mercado e entrou no portão de sua casa, que era independente à casa dos meus avós. E no exato momento em que ultrapassou o portão, uma linha azul correu por sua perna como se fosse uma tatuagem. Uma linha desde o pé até a virilha. Uma linha azul. Uma linha azul correu por sua perna como se fosse uma tatuagem. Ela viu assim o negócio subindo? Uma linha desde o pé até a virilha. Minha mãe urrou de dor e caiu ao chão segurando a barriga. Gritou por ajuda, pois não conseguia se levantar, tamanha era a dor que sentia. Meus avós, que ouviram seu pedido de socorro, vieram correndo ao seu encontro e levantaram e carregaram ali a minha mãe para dentro de casa. Minha mãe não entendia nada do que tinha acabado de acontecer. Ela estava ótima quando saiu de casa. Meu avô ficou apavorado, não sabia o que fazer. Saiu correndo até a casa da minha avó materna, a qual chamarei aqui de Zirô, para que ela tentasse ajudar a filha, visto que também era do centro de Umbanda, porém trabalhava fazendo o bem para as pessoas, usava o seu dom por amor. Bom, Chica, mãe do meu pai, sabia muito bem o que havia acontecido, porém se calou. Quando minha avó Zirô chegou à casa da minha mãe e adentrou o portão, sentiu um arrepio e um forte mal-estar. Quando viu minha mãe acamada, logo disse: "Filha, você pisou em um trabalho feito que deixaram no portão. Não era para você, mas você pisou. Então, como pisou em cima e o seu corpo está aberto devido à gravidez, pegou em você. Eu preciso tirar isso de você agora, pois você e o bebê correm risco de vida." Gente! E assim foi feito. Só que não antes de minha avó Zirô olhar para minha avó Chica com sangue nos olhos. Ela então entendeu e deixou as duas sozinhas. A entidade de vó Zirô limpou o local, fez banhos de ervas e benzeduras para minha mãe e a livrando do ocorrido em alguns dias. Não foi nada fácil, pois quem fez aquele trabalho estava com muito ódio no coração. A pessoa que devia receber o tal trabalho era minha avó... A pessoa que fez... Quem fez aquele trabalho estava com muito ódio no coração. A pessoa que deveria receber o tal trabalho era minha avó Chica, e ela sabia disso. Porém, colocaram esse trabalho no portão errado. Ah, entendi. E infelizmente a minha mãe que recebeu. Mas felizmente tudo acabou bem. Eu estava prestes a nascer. Minha mãe já estava com 9 meses de gestação, só aguardando a minha chegada. Já estava tudo pronto. Somente alguns detalhes faltavam, como arrumar os brinquedos nas prateleiras. E foi quando a minha mãe se virou e viu que uma das bonecas que havia colocado na prateleira não estava mais lá, e sim por cima da cama. A princípio ela se assustou, depois deixou para lá. Como disse, ela não tinha medo do sobrenatural. A casa estava um brinco, com um cheirinho de bebê e tudo preparado. Então eu nasci, uma bebê pequenininha e gordinha, bem bochechuda e saudável. Foram dias difíceis, cansativos, porém muito felizes, pois para os meus avós paternos eu era a primeira neta, o xodó. Tudo corria aparentemente bem, até que aos meus 3 meses de idade um fato sinistro aconteceu. Eu ainda não era batizada. Minha mãe e meu pai ainda não haviam se atentado a isso. Fim de tarde de um sábado, eu já estava de banho tomado, tinha mamado, mas minha mãe disse que sentia algo de errado. Sentia arrepios toda vez que me tocava e dizia que meus olhos estavam paralisados e que eu não esboçava qualquer sentimento. Então me colocou no berço para que eu dormisse. Acreditava ser sono. Assim eu fiz, dormi, estranhamente por muito tempo. Quando a noite caiu, minha mãe escutou um grito vindo do quarto onde eu dormia, seguido de um choro muito forte e estridente.
um barulho como se alguém estivesse arrastando o berço, que na época era aqueles de ferro. Ao chegar correndo no quarto, a cena era de horror e quase a fez desmaiar. Eu estava no berço, deitada, porém o meu corpo pulava como se fizesse do berço um trampolim. Pulava e chorava, um choro horrendo, com os olhos estalados para o teto. Minha mãe tomou coragem, correu até o berço e começou a gritar por ajuda. Meu pai não estava em casa, e sim com os meus avós, e ao escutar os gritos da minha mãe, saiu correndo. Como a casa era no mesmo quintal e tinha um portão nos fundos que ligava as duas casas, chegaram ao quarto rapidamente. Quando se depararam com a minha mãe, comigo nos braços, chorando, perguntaram o que havia acontecido, mas minha mãe não tinha nem voz para responder. Foi quando a minha avó Chica se ajoelhou e começou um tipo de canto misturado a orações, se encaminhou até minha mãe e a mim, me pegou nos braços, aumentando o tom de sua voz, e nesse momento ela já havia incorporado o seu guia. Quando em um dado momento se ouviu um grande estrondo no canto do quarto. Para espanto de todos, o espelho da penteadeira de minha mãe simplesmente estourou, se partindo em 1000 pedaços. E então tudo parou, e eu adormeci novamente com um semblante calmo e tranquilo. Todas as vezes que a minha mãe me contava esse acontecido, lágrimas rolavam de seus olhos. Ela teve muito medo de me perder. Depois desse dia, várias coisas aconteceram comigo, todas relacionadas ao sobrenatural, atingindo minha saúde. Eu me tornei uma criança muito doente, triste, chorava muito. O armário da cozinha da minha mãe era abarrotado de remédios que para minha saúde não valiam nada, não tinham efeito algum. Eu vivia em hospitais. Até que um dia minha avó Zirô chegou à casa de minha mãe e, ao me ver prostrada na cama, gritou: "Basta! De hoje em diante vocês vão morar comigo na minha casa. Do contrário, vão acabar perdendo essa menina." Minha mãe, que já não aguentava mais me ver sofrer, conversou com meu pai, que também aceitou, e assim deixaram sua casinha para vivermos com a minha avó. Então minha avó Zirô me deu vários banhos de ervas, fez muitas orações e então eu aprumei. Nunca mais fiquei doente. Me tornei uma criança forte e saudável. Meus avós paternos se entristeceram muito com a nossa partida. Porém, minha avó Chica sabia que não tinha outra solução, visto que tudo de ruim que ela fazia às pessoas, elas, em sua ira, revidavam. Porém, tudo acabava atingindo a nossa casinha, a mim e em consequência, a vida dos meus pais, a nossa paz e por aí vai. Mas ainda assim, ela insistia em praticar os seus atos de maldade. Atos esses que lhe deram um triste fim. Porém, isso é assunto para outro relato. Obrigada, Ana, Mateus e Assombrados, por ouvirem o meu relato neste canal maravilhoso. Noites Assombradas e até o próximo relato. Falou, muito obrigada, um beijo para você. Gente, nem assim a avó parava de fazer os trabalhos de ruim para os outros. E olha só como a energia ficava, como vinha para elas ou para eles ali. Interessante isso, né? E a hora que saiu daquele local, a outra avó ali dando banho e fazendo, né, as orações e tudo mais, ela parou de ficar doente, melhorou. Gente, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Como será que está o ambiente que a gente vive? Né? Será que está carregado de energia negativa? Será que tem alguém por perto que atrai coisas ruins e acaba pegando na gente? É interessante, interessante. Bom, esse foi o relato de hoje. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!